Olá pessoal, quem está falando é o professor Paulo Gilberto, trazendo o último vídeo aí como um tutorial para o teste da ICAO. Então, os três vídeos aí, um, dois, três, e agora o quarto vídeo, trazendo um tutorial sobre a parte 4, Picture Description and Discussion. O que aconteceu? Quais são as mudanças? O que ocorreu no teste de 2017 para 2020? Então, o que acontece? A ANAC, ela tem um processo de fazer algumas mudanças no teste em 3 anos. Foi uma grande mudança que ocorreu de 2011 daí a 2014. Não foi muito grande. A maior mudança mesmo foi a de 2014 para 2017, quando entrou a parte 2, Interacting as a Pilot, ANAC 123. Daí 2017 até 2020. Estava sendo esperada uma grande mudança no teste, porém não aconteceu. Talvez por causa até mesmo da pandemia que assolou o mundo, e é claro, o Brasil não ficou de fora. Então o que aconteceu na parte 4 é o seguinte, a mesma estrutura, quem fez o teste em 2017, é mantida, ou seja, o checador ele vai me mostrar uma foto, você pode ter aí uns 20 segundos em silêncio, olhando detalhes, e aí você vai descrever. A minha sugestão é a seguinte: descrever com o máximo de detalhes possíveis, evitando repetições de I can see, I can see, I can see, ou there is, there are, there is, there are. Claro que usar there is, there are é maravilhoso no teste. Muitos pilotos não usam, porém é muito importante. Mas sem fazer disso algo muito cansativo, ok? Então, também de descrever todos os lados de uma foto não é necessário, ok? So, in the foreground I can see, in the background I can see, on the left side, on the right side, não é interessante. E, claro, procurar usar um bom inglês com umas boas estruturas para descrever a foto em aí 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Terminou a foto, é bacana deixar isso bem claro para o checador que você terminou. Então, descreveu toda a foto. Termina sempre com uma frase assim: That's all I can see in this picture, or That's all this picture shows me. Olha que interessante, porque às vezes o piloto ele terminou a descrição da foto, porém isso não fica muito claro. Daí cria-se um silêncio que o checador ele não sabe se ele entra com a segunda pergunta ou não. Lembrando que a primeira pergunta é sempre uma pergunta indireta, que é Please describe this picture to me, or What can you see in this picture, ok? Da pergunta 2 até o fim, é interessante que a sua resposta seja mais compacta, tá? Um pouco mais direto. Então, normalmente uma pergunta relacionada ao passado, né? Normalmente passado simples. What do you think happened in this picture before this? What do you think happened before this picture was taken? Pergunta 3, normalmente projetando para o futuro com will. Você pode usar uma probabilidade, um modal verb de might, may. What do you think will happen next? Tá? Não é necessário falar I think the pilot will. Você pode mudar esse I think, você pode falar I guess. Olha que bacana. I suppose. É maravilhoso. Não é necessário usar will, não é necessário. Você pode usar might. I suppose the pilots may start emergency evacuation. Olha que bacana. E aí, vem falando de uma forma mais compacta até a última pergunta. A última pergunta ela pode ser a pergunta número 4. To what extent do you agree or disagree with the following statement? Mas essa pergunta ela pode ser feita como a pergunta número 6. Tá? Então vai depender da extensão do seu teste. Porque quando chegar ali por volta de uns 32 minutos, o checador ele vai começar a fazer um espirato. Então, para terminar o teste aí dentro de uns 35 minutos. Né? Então, dependendo, ele pode fazer, e claro, dependendo do seu inglês,
das suas habilidades linguísticas, o checador ele pode também fazer 6 perguntas na parte 4 ou deixar em 4 perguntas. Não necessariamente recebendo 4 perguntas o seu nível é 4. Às vezes é por causa do tempo e o checador ele vai ter que cortar a fase, vai ali cortar a fase para chegar dentro daquele tempo que a ANAC espera. Então, essa pergunta de to what extent do you agree or disagree with the following statement, você pode seguir por um caminho seguro, I agree because, I don't agree or disagree because, ou você pode usar, se o seu inglês for bom para isso, falando que você concorda em partes, e aí você justifica quais são as partes que você concorda, com as quais você concorda e com as quais você discorda. Mas para isso, lembrando, seja honesto com o seu nível de inglês, ok? Então, depois disso tudo, o examinador vai falar: Thank you very much, this is the end of the test, have a nice day. Tá. E aí vão vir as 6 habilidades, cada habilidade com uma nota, que quase todo mundo já sabe, quem já fez o teste sabe disso, que são as habilidades de fluency, interaction, pronunciation, comprehension, vocabulary and structure. Lembrando que essa segunda que eu vou colocar aqui, interaction, não é só a sua interação na parte 2, não é apenas aquilo. A sua interaction não se limita à parte 2, interacting as a pilot. A sua interaction é a interação que você tem também com a parte 2, claro, porém com o checador do teste da ICAO, que é o Santos Dumont. Okay? Comprehension é levado em conta as 2 partes do teste, a parte 2, Interacting as a Pilot, assim também como a parte 3, Unexpected Situations. Structure é pura gramática. E vocabulary, esse vocabulary ele é dividido em 2. Ele é dividido tanto na parte do inglês geral, que é o seu vocabulário do inglês geral, assim também como o seu vocabulário técnico, que é muito importante, principalmente naquela parte de fraseologia que vem na parte 2, Interacting as a Pilot. Lembrando que, dependendo da situação ali, usa Pen Pen Mayday, é muito bem-vindo, right? So, with this video here, we cover all the tutorial for the test. It's very important to to understand the test before taking classes or setting a day to do your test. So understand each part. If there is any question, just let me know. I'm teacher Paulo Gilberto speaking from São Paulo, Brazil. Have fun and I'll see you soon, guys.